A Taesa anunciou dividendos. Na verdade, ela enviou a proposta de dividendos para aprovar na Assembleia, que deve ser aprovado, né? E também divulgou o resultado do quarto trimestre de 2024 com queda. Nos números aqui tiveram queda. E eu vou explicar o que está acontecendo com a empresa, né? Isto aqui deve mudar a partir ali, ó, do terceiro trimestre. Vocês vão entender direitinho o que aconteceu no ano. A gente vê aqui, primeiramente, o EBITDA caindo então 6,9% no ano, enquanto o lucro caiu 7,5%. No trimestre, a queda foi maior, né? Caiu aqui, ó, 11,5% o EBITDA e o lucro caindo 32,5%. Se você observa desde a linha de receita líquida, a gente já vê um pouco de queda na receita líquida, né? E aí, os custos aumentaram também, aí não teve jeito, né? Acaba que nós temos um impacto forte ali no lucro e no EBITDA. A dívida líquida da empresa subiu 5% e como o EBITDA caiu e a dívida líquida subiu um pouco, a dívida líquida por EBITDA fica maior. Então a empresa está mais alavancada, né? Sai de 3,7x para 4x, que é aceitável para uma empresa de transmissão de energia, mas ainda assim é uma dívida apertada que cobra ali o resultado financeiro, né? Já que a Selic, que aconteceu, a Selic disparou, né? Então, isso aqui é um peso que a empresa leva aí também no ano. A empresa também sofreu com não recorrentes. Na parcela variável, a gente pode ver que tivemos aqui, ó, provisões de eventos atípicos na torre de concessão Etel, em outubro de 2024, então impactou em 10,5 milhões, ela está contestando ali na ANEEL, né? Enquanto também tivemos aumento de OPEX por eventos não recorrentes também, e temos alguns não recorrentes, então atrapalhando aqui o resultado da empresa também, enquanto os custos, né, eles acabam subindo. Então olha só como estamos falando, a receita caiu um pouquinho ali, como a gente pode ver, receita caindo então 2,8% e os custos aumentando. Quando os custos aumentam, a receita diminui um pouco ali, óbvio que as margens vão ficar apertadas, o EBITDA vai diminuir, o lucro vai diminuir. Então, vamos entender por que aumentou os custos. Ela explica aqui que teve também não recorrentes, né? Então, teve aqui, ó, efeito de provisionamento de PLR, temos reajuste salarial, que é normal acontecer, o aumento do quadro de funcionários, que foi pouco aqui, e temos também no ano, mesmos motivos de cima, né? Que são os não recorrentes, e também outros eventos não recorrentes aqui de verbas rescisórias. Então, é um ano complicado aqui para a Taesa, que um não recorrente aqui na despesa, e ela tem esse salto, então, de 18,3% nos custos aqui da empresa, né? Sendo que no total, considerando aqui depreciação e amortização, o aumento fica menor, vai para 13,9%. Então você vê que teve um impacto aqui no pessoal muito alto, mas pior do que o impacto no pessoal foi o impacto no outros. Olha o que aconteceu, disparou aqui. Por quê? Também não recorrentes. Que tivemos provisões e não recorrentes também acontecendo no ano inteiro. E aí, sem isso, o aumento seria bem menor aqui no item outros. Então, o que aconteceu com a empresa foi um pouco, vamos dizer, de uma tempestade aqui acontecendo nos custos dela. Embora não tenha sido uma diferença tão grotesca assim, cara, é um impacto considerável o porte da Taesa. Então nós saímos de 178,2 milhões aqui do quarto trimestre para 258 no quarto trimestre de 2024, um salto de 44% aqui no total dos custos, enquanto no ano a gente viu que o salto foi menor, mas ainda assim, impactado por não recorrentes, acaba subindo 13,9%. Tá? Então, foi um salto considerável aqui nos custos dela. Então, a dinâmica foi essa, né? Custos aumentam, receita acaba caindo, tem não recorrentes no meio do caminho todo, e essa receita tem um ponto que eu vou explicar no fim do vídeo, envolve a inflação, vocês vão entender direitinho que, de novo, essa dinâmica vai mudar a partir do terceiro trimestre ali, tá? Bom, ajustando tudo, colocando aqui um pouco de ordem, pelo menos nos não recorrentes, nós temos aqui, olha só, um EBITDA ficando até um pouco maior, 0,8 em relação ao 3T23. Então, na verdade, teria até saltado um pouco. E no ano ficando aqui, ó, no 0 a 0 praticamente, tá? Então, foi impactado por não recorrentes. Esse trimestre foi um trimestre complicado ali para a empresa por não recorrentes. O resultado financeiro, como a dívida está um pouquinho maior,
ela acaba tendo um custo maior também, impulsionado também por quê? Pela Selic, né, que aconteceu com a Selic, disparou e deve aumentar mais, né? Então, isso aqui é um desafio para as empresas com dívida. No ano, ela acaba aumentando aqui, 10% o seu custo do endividamento. E no trimestre, um salto bem alto aqui, trimestre a trimestre, tá? Bom, então nós temos a seguinte dinâmica da empresa em relação ao lucro, tá? Quarto T contra quarto T. O que acontece? A RAP, né, que é a receita ali que a empresa recebe da linha de transmissão, ainda não é a receita líquida, tá? A receita da linha de transmissão, temos um salto muito pequenininho. Aí vocês vão entender exatamente essa dinâmica que eu vou explicar. Por que só saltou isso, né? Primeiro que a gente sabe que não foi um ano de entregas de projetos em 2024, né? Inclusive teve até um pouco de entrega agora, mas 2024 não. Então, foi um ano com pouca entrega e com a questão da inflação que eu já vou mostrar. E aí nós temos outros efeitos EBITDA que tem essa queda aqui muito forte. Por quê? Temos não recorrentes, né? Sem ajustes ele fica negativo. Com ajuste, lembra que ele ficaria até positivo ali? Então é isso, é não recorrente. Equivalência patrimonial acabou subindo aqui das participações dela. O resultado financeiro, a dívida acaba pesando bastante quando a gente compara em relação ao quarto T, mas já é uma dinâmica que já vinha acontecendo ali ao longo do ano. Então, temos no ano, no trimestre 32,5% de queda. Quando a gente olha no ano, mesma coisa. RAP eu já vou explicar aqui, né? Depois temos aqui efeitos que não recorrentes que acabam atrapalhando aqui o EBITDA. Temos equivalência patrimonial que ajuda, resultado financeiro foi negativo, mas você já vê que quando a gente vê o ano inteiro fechado, a gente já vê que não foi tão assim alta a diferença, né? Mas de qualquer forma acaba pesando ali. E aí nós temos essa queda de 7,5% no lucro líquido regulatório da Taesa. Bom, e falando agora dos dividendos, a Taesa propôs agora mais dividendos aqui a ser aprovado na Assembleia, dia 29/4, deve ser aprovado ali, né? Então, vão mais ali para nossa conta 88 centavos por unit, sendo 55 centavos pago dia 28 de maio e 32 centavos pago dia 27 de novembro. A Datacom ainda deve ser ali confirmada, então, dia 29/4. Bom, então fica assim, data da Assembleia dia 29/4, com duas datas de pagamento aqui, uma dia 25/5, que vai ser pago 55 centavos por ação, dando 1,60 de yield ali de uma só vez, enquanto o outro será dia 27/11, 32 centavos, dando 0,93 de yield de uma só vez, no total 2,53 de dividend yield. Só de demonstração aqui, né, de exemplo, quem quiser ganhar R$1.000 de dividendos com a Taesa, deveria ter então investido 39.500, tá? A este preço da ação no momento. Agora eu gostaria que você prestasse um pouco atenção aqui, porque o que eu vou dizer é simples, mas com a sua atenção você vai ver que pode estar num bom momento aí de comprar a Taesa. Quem gosta da empresa, quem gosta dos projetos de longo prazo, quem gosta da questão dos dividendos dela, né? Obviamente, você não vai comprar para fazer um trade de curto prazo, porque o curto prazo sempre é incerto, mas ainda assim, olha só como o cenário é positivo. Quando nós voltamos lá para 2020, óbvio que a empresa teve algumas entregas de projetos interessantes, o resultado foi crescendo, mas muito dessa alta toda aqui também foi puxada pelo IGPM, que, se vocês se lembrarem, deu um salto gigantesco, assim, poucas vezes visto, né? Ele descolou do IPCA. Na sequência, era esperado que ele descolasse para baixo, só que ele veio muito mais para baixo do que poderíamos imaginar. Isso derrubou as ações da Taesa e depois ela foi recuperando. Isso aqui está vindo com dividendos, né? Então, olha só, ela meio que está travada aqui nesse cenário, porque o IGPM ainda está travado também, né? E além do mais, óbvio que tem outras coisas, Selic alta, custo do endividamento, né? Toda essa questão aí, né? Mas enfim, se você tira aqui os dividendos, olha só, o preço de tela, eu gosto de ver preço de tela principalmente em empresas que pagam dividendos, tá? Porque o dividendo tem todo ano, então vai ter outro dividendo na Taesa nesse ano e no outro. Se nós estamos pagando preço mais barato, nós estamos comprando a Taesa mais barato, os fundamentos se mantiverem, né? Então olha só, quando nós vemos ali esta queda toda foi considerável, ela saiu dos R$ 45, R$ 46 reais para R$ 34 e 46, quase que as mínimas. Se você ver, ela chegou a bater sim 32, 31,90 aqui recentemente, aqui ela bateu 33, mas é quase as mínimas, né? Então a Taesa, ela teve essa queda e não conseguiu se recuperar.
só ficou ali a gente deslateralizando por conta dos dividendos. Sem os dividendos ela teve queda, o preço de tela dela está mais barato. Quem compra a Taesa hoje consegue dividendos aí bacanas mais para frente, quando ela recuperar os resultados. E aí que tem uma questão importante. Essa dinâmica aqui, pelo menos do que diz respeito ao IGPM, tende a melhorar bastante. Óbvio que ele não vai explodir para 20%, que nem aquela época maluca, mas ele vai sair do campo negativo para o positivo e para o bem positivo. Olha do que eu estou falando, né? Então a gente volta aqui no último reajuste tarifário que aconteceu no terceiro trimestre de 2024. Sempre acontece quando? Nos terceiros trimestres, tá? Então eu estou falando uma coisa que vai acontecer quando? No terceiro trimestre de 2025. Já estou antecipando para vocês que este é o período que talvez a Taesa fique mais barata e aí depois do terceiro trimestre o mercado vai falar, opa, peraí, tá crescendo os resultados, tá crescendo, vai crescer os dividendos e tudo mais, aí começa aquele negócio de alta, tá? Então olha só, temos aqui o IGPM negativo no último reajuste tarifário da empresa, de 0,34, enquanto o IPCA está em 3,93, né? Vocês acompanham comigo o IPCA, eu sempre estou trazendo aqui, é uma coisa muito importante para todo investidor, também para o cidadão brasileiro, né? Então vai ficar quanto o IPCA provavelmente? Na casa dos 5, de repente 5,5, né? Alguma coisa do tipo aqui. Então o IPCA vai subir, boa parte da receita da empresa vai crescer ali mais do que no ano passado. E tem, obviamente, o IGPM, que é a maior parte da ainda, né, a mais relevante, que estava negativo, ela puxou para baixo a receita. Você tem noção que é puxar uma receita para baixo, enquanto os custos estão pressionados, o custo segue subindo, né, tem a dinâmica toda ali do mercado e tudo mais, enquanto os custos subindo, o IGPM trazendo aqui para baixo essa questão aqui, né. Então, olha só, agora nós temos aqui o IGPM muito mais favorável. Ele estava aqui, ó, menos 0,34 em maio de 2024, teve o reajuste bonitão aqui, menos 34. E depois disso, ele começou a disparar e nunca mais foi saber o que é o campo negativo. Olha só positivo e alguns meses com 1,52, negócio maluco. E a expectativa, se ele seguir essa média, é que ele fique acima de 11%. Óbvio, né? É difícil a gente falar uma média aqui, porque olha só, um mês ele faz 0,29, no outro ele faz 1,52, ele é maluquinho. Mas assim, se ele manter essa média, ele vai passar de 11%. Então, imagina que um reajuste que foi negativo, agora ele faz 11 ou mais por cento aqui, subindo a receita. Isso aqui é uma receita que sobe de graça, né? Não tem um custo atrelado a ela, vai direto ali na margem, é muito bacana quando isso acontece. Então, isso aqui é o quê? Vai virar lucro boa parte, né? Então, temos aqui aumentando o lucro, puxado pelos dois reajustes aqui da inflação. E o que acontece quando o lucro sobe? Cotação segue lucro. E o que mais segue lucro também? Os dividendos, né? Então, olha só, nós temos ali a partir do terceiro trimestre, provavelmente, né, um cenário positivo aqui quando se diz a respeito da questão da inflação. Aí, óbvio, a gente tem que avaliar, cada um, vamos fazer a avaliação aqui dos projetos que ela tem para entrar, de algum recorrente ou outro que aconteça, né? Mas isso aqui eu já expliquei, eu gostaria que vocês ficassem atentos que sem pensar em nenhum fundamento, só essa questão aqui já é muito positiva e não acontece há muito tempo. Há muito tempo não acontece isso. Um ganho de receita sem nenhum custo adicional e ganho nas duas pontas e muito forte no IGPM, tá? Então é isso que eu gostaria de que vocês ficassem atentos. Assim como você, eu também adoro a Taesa e outras elétricas, mas se você não tem nada dolarizado, você pode estar fazendo besteira, né? Então, conheça a Coinfuro, que é uma corretora que você pode deixar o seu dinheiro dolarizado. Olha só, tem aqui 26.600, que rende aqui, ó, 5% ao ano, rende diariamente proporcional, obviamente, né? Então, tá me rendendo aqui, ó, 3,65 por dia, e aí eu vou aqui acumulando e conforme as ações vão caindo, eu compro na própria Coinfuro aqui. E aqui no Coinfuro nós temos várias ações do exterior, temos aqui a Berkshire, por exemplo, que eu gosto bastante, do Warren Buffett, né? Nós temos aqui um ETF que eu gosto pra caramba, o SCHD, com uma pegada de crescimento de dividendos, tem o SPY, tem ETF de semicondutor, tem tudo aqui no Coinfuro e tem também criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, que inclusive ainda está preso aqui, né? Depois de uma queda ele está meio que buscando uma lateralização,
Mas a gente sabe, no longo prazo o Bitcoin sempre acaba subindo ali, né? E isso tudo totalmente livre de taxas. Já começa quando você faz o seu Pix ali de real para a corretora, você já converte em dólar sem ficar sofrendo aqueles spreads altíssimos que as outras corretoras cobram, né? Então se inscreva na Confir, só lembre-se aqui de utilizar meu código de convite TOPACOINS e concorra até $250 em ações do Banco do Brasil. Confira na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!